Já está sendo gravado. Boa noite a todos. Registrando a presença aqui do Alisson, da Bruna, do Lucas, da Tainara e do Tranquilim, do Antônio Tranquilim. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa aula. Tá todo mundo, só para confirmar, na gravação, tá todo mundo me vendo e me ouvindo? Por favor, quem puder abrir o microfone para responder. Sim. Sim, tudo ok. Ok, beleza. Tudo certo. Muito bem. Pessoal, vou pedir para vocês, se alguém conseguir, por gentileza, compartilhar para mim o link de acesso que vocês entraram aqui no WhatsApp, no grupo nosso, por favor. Se alguém conseguir, que eu não estou conseguindo compartilhar daqui. Enquanto isso vai acontecendo, vocês já estão sabendo da prova? Já falaram para vocês sobre as provas? Sim. Sim? Muito bem. As provas serão feitas aqui de forma online pelo AVA. Vamos receber as normativas agora, possivelmente nesse final de semana. As provas não serão semana que vem, acredito que serão na próxima semana. Vai sair o calendário específico para vocês, com as datas corretas das provas e tudo mais. Vocês vão fazer aqui pelo próprio AVA a prova e a gente vamos debater, inclusive, na próxima aula. Talvez vai dar para caminhar com a matéria completa do bimestre, mas um pequeno resumo. Se eu não conseguir dar o resumo, eu vou disponibilizar para vocês um resumo da matéria para a prova. Combinado? A aula aqui, temos dois meios de comunicação, tanto pelo... abrir o microfone aqui quando tiver qualquer tipo de pergunta. Se você tiver qualquer tipo de dúvida e quiser abrir o microfone, você ativa o microfone, eu abro aqui para pergunta, você faz a pergunta, a gente paga a matéria e eu respondo sem problema nenhum, tá bom? E o outro meio de comunicação nosso, dentro do grupo Direito Penal que a gente tem, você também, caso tiver alguma dificuldade aí no microfone, alguma coisa nesse sentido, você também pode fazer a sua pergunta aqui pelo grupo do Direito Penal. Então, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá, então. Alguma dúvida sobre o trabalho, sobre a matéria? Alguém tem alguma dúvida, alguma comentário, alguma coisa nesse sentido? Nada, o silêncio vou dar como tranquilo. Então, os trabalhos e a matéria, tudo ok, tá bom? Vamos começar aqui a matéria. Só preciso da confirmação de vocês que todos estão vendo o PowerPoint. Estão vendo o PowerPoint? Pra mim ainda não abriu, não. Ainda não? Dá uma olhada. Pera aí só um minutinho que tá dando um erro aqui. Agora acho que vai, pera aí. Isso. Todos estão vendo o PowerPoint?
Sim. Sim? Beleza. Vamos começar então. A qualquer momento pode parar aqui e perguntar o que vocês quiserem, tá bom? Direito Penal 3, estamos agora caminhando para a aula 8 dos crimes contra a pessoa, o título do capítulo, e o capítulo é o 5 dos crimes contra a honra. Então, nós já vimos crimes contra a vida, lesões corporais, periclitação da vida e da saúde, o crime de rixa, e passamos agora para o crime dos crimes contra a honra. Esses crimes, tanto o crime de rixa como os crimes contra a honra, existe no Congresso um projeto de lei que quer extinguir esses crimes. Por quê e qual é o objetivo da extinção desses crimes? Esses crimes, eles têm um caráter muito mais cível do que propriamente penal. Por que isso? Porque a grande maioria desses crimes que são contra a honra também tem reparação civil incluída dentro deles. Então, a reparação por causa de calúnia, de difamação, de injúria, também são tidas e são tratadas também no direito civil. Qual que é a diferença do direito civil para o direito penal? O direito civil vai buscar essa reparação dessa honra por meio do dano moral, e no direito penal, a punibilidade por conta da classificação desses crimes. Então, esses crimes, eles vão ter o caráter tanto civil como penal. Para fins penais, a gente utiliza, lógico, o Código Penal, onde, na grande maioria das vezes, quando eu tenho as duas situações cumuladas, eu vou tanto a punibilidade na parte criminal, como também a punibilidade na parte civil. Inclusive, algumas vezes se espera acabar a parte penal para concretizar a situação e depois passa a reparação civil. Então, o crime de calúnia, difamação e injúria, eles são seguidos, os artigos 138, 139 e o 140, e em todos eles trata especificamente sobre a honra. Vamos começar, então, falando do crime de calúnia, que é o artigo 138 do Código Penal. Artigo 138 do Código Penal, crime de calúnia. Ele protege a honra pessoal da vítima, honra o complexo ou conjunto de predicados ou condições a pessoas que lhe conferem consideração social e estima própria. Então, ele visa proteger exatamente essa honra, e existe essa proteção no Código Penal porque na própria Constituição já garante essa proteção da honra. No artigo 5º, inciso 10, que traz: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, a própria Constituição Federal, ele traz as condições para que você tenha reparação civil, reparação no caráter civil. Mas ele também traz, por ser um bem tutelado pela Constituição, também tem o caráter penal que está vinculada a isso. Então, os conceitos honra objetiva, reputação no meio social, honra subjetiva, opinião da vítima sobre si mesmo, enfim, todos os elementos que estão diretamente relacionados com a honra da vítima. A objetividade jurídica, incolumidade moral, a honra objetiva tutela que os outros pensam a respeito dos atributos morais de alguém. Trata-se de bem disponível, se a vítima não se ofender ou consentir com ofensa, aí não há crime. Então, para que se configure qualquer crime contra a honra, é necessário que a vítima, ou seja, a pessoa que está sendo, entre aspas, desonrada, tenha esse sentimento de desonra.
Quando essa vítima se ofende com o ato praticado e entende aquilo como uma ofensa, aí eu tenho a configuração do crime. O tipo objetivo é conduta criminosa, imputar alguém a prática de crime, ou seja, acusar alguém de prática de um fato determinado e criminoso. Então, o artigo 138, ele diz assim, é acusar alguém publicamente de um crime, sabendo que a pessoa não o cometeu. A pena para calúnia envolve multa e até prisão de 6 meses a 2 anos. Então, calúnia é quando eu acuso alguém de um crime que ela não praticou, que todos sabem que ela não praticou aquilo. Por exemplo, Rômulo afirma que Tales furtou-lhe a carteira. Isso é um tipo objetivo. Elementos do crime: imputação a terceiro pelo agente da prática de fato determinado. O xingamento por si só não se caracteriza afronta à honra. A imputação de um fato criminoso, ou seja, eu preciso atribuir a ele um fato criminoso sabendo que ele não cometeu, e o fato criminoso imputado é falso, e a gente sabe dessa falsidade. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu atuo há bastante tempo já, desde 3, 4 anos que eu atuo dentro da área pública, principalmente no direito eleitoral, e isso acontece muito contra candidatos, contra políticos da nossa cidade aqui, da nossa região, que passam por essa situação, principalmente em rede social. Muita gente chama, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, sendo que não existe nenhum processo criminal correndo contra isso, nem uma condenação de improbidade administrativa ou nada parecido com isso. Então, você falar isso em rede social é a configuração do crime de calúnia. Desculpa, do crime de calúnia, falei certo, desculpa, eu confundi aqui que eu estava com outro slide aberto. O crime de calúnia. Então, eu preciso ter a configuração, ou pelo menos indícios de que o crime foi cometido. Quando eu, agente, sei que não tem aquele crime e acuso alguém de ter praticado um fato determinado, eu estou diante do crime de calúnia. E quando acontece isso, na verdade, com políticos, tudo mais, a gente acaba atuando, selecionando pessoas que realizam esses tipos de xingamento, faz boletim de ocorrência, e isso vai gerar um processo criminal, que lá na frente a pessoa vai poder responder na parte criminal, além da parte civil também. Então, elementos do crime, eu preciso configurar de fato que a pessoa se sentiu lesada e que eu imputei a ela um fato criminoso que não é existente. Em regras gerais, a acusação pode ser feita oralmente, ou seja, por voz, por escrito, por gestos, meios simbólicos, figurados, etc., na presença ou na própria ausência do ofendido. Por quê? Porque o próprio crime, ele traz as condições, inclusive, de atribuir o meio, mesmo que a pessoa não esteja. Por quê? Porque o tipo penal, ele fala em acusar publicamente. Não é necessário que a pessoa esteja ali acompanhando, de fato, essa suposta acusação. O simples fato de ser público, de ser a atuação ser para mais pessoas, eu já posso ter a configuração do crime de calúnia. Isso pode ser feito oral, por escrito, gestos, enfim, de todas as formas possíveis, desde que fique claro que eu esteja acusando aquela pessoa de um crime que ela não cometeu. É uma imputação de um fato certo, determinado, específico, mas não se exige minúcias, tais como dia, hora e local. Então, eu simplesmente falar assim, alguém roubou. Isso não é calúnia. Agora, quando eu falo, José roubou a casa de João, eu preciso dar uma imputação de um fato certo. Por exemplo, às vezes acontece muito com nos políticos, assim, no Congresso só tem ladrão. Isso não é calúnia, porque eu não determinei um fato certo, determinado, específico. Isso não é calúnia.
É igual a discussão que a gente sempre tem sobre até onde é calúnia e quando é opinião sobre o governo. Por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro e falo que o governo do presidente Bolsonaro tem indícios de corrupção. Quando eu faço isso, eu não estou atribuindo o fato certo e determinado para alguém. Isso não é calúnia, isso é um xingamento, uma opinião sobre o governo. Sobre o governo, eu posso ter qualquer tipo de opinião, positiva ou negativa. O que eu não posso atribuir é à pessoa física do chefe do executivo, da pessoa que está ali à frente disso, atribuindo-lhe à pessoa física fato que não aconteceu, fato que não, todos sabem não ser verdade. Então, imputação falsa de contravenção de fato desonroso não é calúnia, pois o tipo penal diz crime. Então, situações de contravenção ou outras legislações que não configuram como crime, e sim como crime anão ou crime de baixo potencial, e não é tido como crime de fato, eu não posso configurar o crime de calúnia, porque o artigo fala em crime. Então, se eu atribuir a alguém algum tipo de contravenção, olha, aquela pessoa faz jogo de bicho, xingar um bêbado. Quando eu faço isso, imputação falsa da contravenção, eu não tenho crime de calúnia. Eu preciso que o que eu estou imputando também seja um crime. Imputação pode ser explícita ou implícita. Exemplo, afirmar na frente de um funcionário público que não vive de desfalques dos cofres públicos. Imputação explícita ou implícita. Então, quando eu faço de forma explícita, eu determino o que aconteceu, ou eu faço de forma implícita, mas que fica demonstrado que é daquela pessoa que eu estou falando, é um fato determinado, é específico, mesmo que seja de forma implícita, eu ainda configuro. Por exemplo, falar que João roubou a segunda casa da rua que tem o portão vermelho. É lógico que na rua só vai ter uma segunda casa e só vai ter uma casa de portão vermelho. Então, mesmo que seja implícita, eu não estou falando da casa do João, eu não estou falando quem foi, de forma implícita, mesmo assim, vai dar para configurar o crime de calúnia. Imputação reflexa, afirmar que uma parte não foi denunciada porque subornou, por exemplo, um promotor público. Crimes de corrupção ativa e passiva, isso também configura como crime de calúnia. Estão entendendo até aqui, pessoal? Pessoal, tá entendendo? Opa, tranquilo? Beleza, vou seguir então, tá bom? Eu sei que hoje deve estar difícil, inclusive, deve ter várias lives concorrendo comigo, inclusive do Bruno Marrone. Eu vi que tem live hoje do Péricles, tem live de um monte de gente, mas segue firme aqui que vocês não se perdem. Lá vocês vão acabar bebendo, chorando, querendo ligar para a pessoa que não deve, brigando com a esposa, enfim, lá só dá problema. Aqui, pelo menos, vocês aprendem a praticar crimes. Ou como se safar, isso mesmo, Eduardo. Ou conhecer a lei para conseguir achar as brechas necessárias. Vamos lá, sujeito ativo do crime de calúnia, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser. Sujeito passivo, a calúnia pode atingir também qualquer pessoa. Para pessoas jurídicas, tem a capacidade ativa criminal, ou seja, pode ser autores de crimes contra o meio ambiente, crimes contra a ordem econômica e financeira e crimes contra a economia popular. Assim, pode ser atribuída a ele a autoria de um delito. Então, se você xingar, por exemplo, uma pessoa jurídica, só vai ser configurado
se você atribuir um crime à pessoa jurídica, só vai ser configurado o crime de calúnia se aquele crime é possível ser praticado por pessoas jurídicas. Por exemplo, eu falar que o Banco Itaú me roubou. Eu sei que não roubou, não aconteceu nada, isso não é calúnia, porque o Banco Itaú não pode roubar ninguém. Ela pode praticar crimes contra a administração econômica e financeira, mas roubar no tipo penal, roubar como está no nosso Código Penal, é evidente que o Itaú não consegue. Por isso eu não tenho configuração do crime de calúnia. E desonrados, a honra é um bem incorporado à personalidade humana e não pode haver supressão total ou ades moral. Exemplo, a crime imputar um furto a um homicida ou um estuprador. Então, as pessoas que já são desonradas, ou seja, aquelas pessoas que já cometem crime, mesmo que você atribua a ela um crime que ela não cometeu, aí eu não vou ter atribuído aí o crime de calúnia, porque se eu sei que aquela pessoa comete crimes, já foi condenada, mesmo que não seja exatamente o crime que eu falei, eu falar de forma aleatória, aí eu não vou ter a configuração específica do crime de calúnia. Doentes mentais menores, embora não cometam os crimes sem imputabilidade, a honra objetiva afetada, opinião pública pode vir a ser configurada. E mortos, é punível, ofensa à sua memória, e os sujeitos passivos são os parentes, preservação do bom nome. E mais para o final do semestre, vocês também vão aprender sobre os crimes de vilipêndio ao cadáver e outros que têm relação também com os mortos. Então, aqui tem um textinho muito curtinho aí para vocês, quando forem estudar, acompanhar a diferença entre calúnia e denunciação caluniosa, enquanto uma está no Código Penal do 139 e outra é o 339 do Código Penal, onde a denunciação caluniosa é muito mais grave, pois nela o agente quer prejudicar a vítima perante as autoridades constituídas, narrando a elas que tal pessoa teria cometido um crime ou uma contravenção, quando em verdade sabe que ele é inocente. Inclusive, denunciação caluniosa, esse artigo 339, foi o que foi atribuído a Nájila, não sei se vocês se recordam, daquele caso do Neymar, onde ela foi incluída no crime de denunciação caluniosa, porque o intuito dela era prejudicar a vítima que ela estava atuando. Então, não deu calúnia, porque não foi simplesmente atingir a honra dele, mas foi prejudicar mesmo ele perante as autoridades e tudo mais. Então, deu classificação no crime de denunciação caluniosa, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente, lá no final do Código Penal. Tipo de objetivo, o crime é doloso, vontade de imputar falsamente crime a outrem, eu preciso ter essa vontade de afetar a honra da vítima, não há modalidade culposa nesse caso, ou seja, calúnia só vou ter com vontade de fazer, e consuma-se quando um terceiro toma conhecimento dessa ofensa proferida, e vai caber tentativa, exemplo, a gente expede carta caluniosa, mas no meio do caminho ela é interceptada. Então, eu vou ter situações aí de tentativa também da calúnia. E exceção da verdade é a possibilidade do agente provar a verdade do que foi alegado, e assim não há o crime de calúnia. Nem sempre cabe exceção da verdade quando ainda que verdadeiros os fatos imputados. É vedada nos casos de imputação de crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, não tendo vítima do crime imputado interesse em ver os fatos apurados, não cabe o outro divulgar esses fatos em si. Então, essa pessoa que divulga também responde pelo crime de calúnia, porque, no caso aqui, a pessoa nem foi citada, nada, porque a vítima não quis dar andamento por ser uma ação privada. E você vai lá e divulga isso com a intenção de prejudicar a honra daquela pessoa, isso é calúnia também. E se o fato é imputado a qualquer pessoa das indicadas no número 1 do artigo 141, como, por exemplo, o presidente da República, chefe de governo estrangeiro, diante da função que exerce,
Aí trata-se de uma questão política, e se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, se o sujeito foi inocentado, foi absolvido por sentença que já transitou em julgado, aí não cabe a fala de cometimento de crime, porque ele foi inocentado. Então, se você falar de alguém que já foi inocentado sobre determinado crime, isso também é calúnia. Tranquilo aqui sobre calúnia, pessoal? Alguma dúvida sobre a calúnia e de como ela se configura? Pode ativar o microfone ou escrever aqui no WhatsApp. Tranquilo? Tranquila, Aline, Alisson, Bruna, Eduardo, Lucas, Nicole, Tainara, tranquilinho, tudo tranquilo com calúnia? Sim. Beleza. Tá parecendo o programa do Silvio Santos. Você quer trocar um carro por uma Gillette? Sim! Vamos lá, então, continuando. Crime de difamação. Crime de difamação. Passamos agora para o artigo 139 do Código Penal, crime de difamação. O conceito é imputação a alguém de fato, aí não criminoso, porque se for criminoso, eu configuro no artigo anterior, ofensivo. Então, se eu atribuir a alguém fato ofensivo, tem o conceito aqui do crime de difamação, que diz assim: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, quando eu imputo fato ofensivo tentando prejudicar a reputação que ele tem, seja no trabalho, na sociedade, no bairro, na comunidade que ele vive, eu estou diante do crime de difamação do artigo 139. Sujeito ativo é um crime comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa, e o sujeito passivo também, qualquer pessoa. Pessoa jurídica, pela teoria da ficção, não poderia ser vítima, pois pessoa jurídica não possui existência real e, assim, não possui reputação. Já pela teoria organicista, sim, pois a pessoa jurídica é uma realidade viva e tem honra. E isso é muito discutido hoje nos tribunais sobre a atuação da pessoa jurídica. E, predominantemente, tem-se a teoria organizacionista, porque hoje em dia as pessoas jurídicas têm também personalidade de honra, de bons produtos, enfim, de uma situação que propague a sua venda, onde determinadas pessoas, ao praticar uma acusação aí tentando prejudicar a marca ou aquela determinada empresa, pode sim vir a ser configurado a afetação de sua honra, mesmo sendo pessoa jurídica. A mesma situação do anterior, os desonrados, a honra é um bem incorporado à personalidade humana e não pode haver supressão total, um oásis moral. Exemplo, xingar ex-presidiário de caloteiro porque não pagou a conta do supermercado. Eu não posso xingar alguém de nada aí, mesmo que ele já tenha cometido um crime. O que eu posso, no caso lá da calúnia, é não saber com exatidão qual é o crime e imputar a ele algum crime muito parecido com o que ele praticou. Agora, por ele ser ex-presidiário, por já ter cometido outros crimes, aplicar a ele um xingamento afetando a sua honra, pode vir a ser configurado o crime aqui
de difamação. Doentes mentais menores, embora não cometam os crimes, sem imputabilidade, é um objetivo afetado, a opinião pública. Então, há muita divergência também sobre isso, só haveria crime se a vítima entender a ofensa. Por isso que a participação da vítima ela é importante, porque como se trata de um bem tutelado próprio, eu preciso que a vítima se sinta desonrada, se sinta afetada, se sinta prejudicada pela difamação praticada. Então, quando a difamação ocorre, eu preciso que a vítima sinta-se dessa forma, porque se ela não se sentir, logo não há crime. Porém, existe exatamente essa divergência, porque doentes mentais menores, às vezes, não têm a capacidade de discernimento que aquilo é uma difamação. Mas como a difamação ela é pública, isso faz com que as pessoas em volta entendem a difamação e isso estaria um prejuízo para a própria pessoa. Por isso que existe muita divergência sobre isso. Mortos não é punível. Se fosse cometida por meio da imprensa, era punível, contudo, o STF já suspendeu a lei de imprensa no que se tratava disso. Por exemplo, anunciar a morte de pessoa que não morreu, citar alguma coisa em jornal, revista, enfim, na imprensa em geral, falando sobre pessoas que já se foram. Temos algumas imunidades no que diz respeito à difamação, por exemplo, deputados, senadores e vereadores, ou seja, o nosso poder legislativo. Eles, na própria Constituição, garantem a imunidade em sentido material, que está previsto no artigo 53, não alcança manifestações proferidas com uma finalidade diversa da função parlamentar. Então, não quer dizer que ele está livre para fazer e falar o que quiser. Eu preciso que ele esteja em atuação de seu mandato. Então, durante a atuação de seu mandato, eles têm essa imunidade na fala. Então, em plenário, durante a discussão, aplicar algo que seja difamatório para outra pessoa, a imunidade dele da fala pode vir a não configurar o crime de difamação. Assim, as ofensas perpetradas fora do âmbito da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores ou do Congresso, e sem qualquer relação com o exercício do mandato, aí a gente tem a configuração do crime de difamação. Agora, se é feito durante o exercício do mandato, durante a sua atuação, aí eles têm imunidade na fala, isso trazido pela nossa própria Constituição Federal. Outros que também têm imunidade são os advogados, que não cometem difamação, pois o Estatuto da OAB dispôs que são imunes à difamação ou injúria quando no exercício de suas atividades, sem prejuízo das sanções disciplinares aplicadas pelo órgão de classe. Então, se o advogado, durante a sua atuação, se indispor com alguém e praticar crime de difamação, mas está relacionado à sua atividade ou à defesa de seus clientes, aí a gente também não tem configurado o crime de difamação, justamente por conta da imunidade dos advogados. Outros que também têm, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, seguindo a mesma lógica, diante do exercício de suas funções, todos esses são sujeitos ativos que são imunes aos crimes de difamação. Tranquilo até aqui, pessoal? Estão entendendo as imunidades e tudo mais? Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Vou seguindo então, tá? Qualquer dúvida pode parar que a gente para e te esclarece as dúvidas sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, tipo objetivo do crime de difamação é imputar a alguém um fato desonroso, verdadeiro ou falso. Não é criminoso, porque se for criminoso eu tenho a classificação no crime de calúnia, e o sentido é buscar uma
uma atribuição diante da sua condição, da sua honra. O fato também deve ser concreto, definido, eis que se vaga o crime será de injúria. Exemplo, xingar de traidor é injúria. Xingar de traidor por passar informação sigilosa é difamação. Imputar a outra a prática de contravenção é difamação. E não calúnia, porque o crime de contravenção, o ato de contravenção não é crime. É contravenção, tem classificação diferente. Exemplo, afirmar que certa pessoa de reputação ilibada embriagou-se e deu vexame. Se eu faço isso de forma direta, atribuindo a determinada pessoa e de forma pública, aí eu tenho a configuração do tipo objetivo do artigo. Acerca da propalação da difamação, silenciou a lei. Contudo, é evidente que aquele que divulga a difamação anterior comete nova ofensa ao bem jurídico antes atingido, contudo, de forma autônoma agora. Então, se você está na rede social, se você está na internet, no WhatsApp, e propaga uma difamação que já foi feita por outro, você pratica e renova esse ato. Então, você tem um novo ato praticado. Então, a difamação pode ser praticada por várias pessoas e eu posso processar várias pessoas que praticam essa difamação, porque a cada vez que ela é propagada novamente, é como se eu tivesse um novo ato praticado. Tipo subjetivo é o dolo, ou seja, eu preciso ter a vontade de imputar a alguém esse fato desonroso, seja verdadeiro ou falso. Exige-se o animus diffamandi, ou seja, o ânimo de difamar alguém. Não há o delito quando alguém atua com ânimos jocandi, o ânimos narrandi, consulendi, defendendi. Todos esses ânimos, ou seja, um ânimo de tirar sarro, um ânimo de narrar algo, um ânimo de consolar alguém, um ânimo de defender alguém, isso não é difamação. Difamação é quando eu tenho esse ânimo de difamar alguém publicamente para que ele tenha algum prejuízo em sua honra. Isso é o crime de difamação. Consumação, consuma-se o crime com conhecimento de terceiro da imputação desonrosa, cabe tentativa, exemplo, por escrito, igual no crime anterior. Se você faz algo por escrito para difamar alguém, isso é interceptado no meio do caminho, isso seria uma espécie de tentativa de difamação. E a exceção da verdade é a mesma coisa da outra situação, quando trata-se aí de funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Tal previsão tem fundamento no interesse público em fiscalizar a atuação de seus agentes. Não cabe exceção de verdade se a imputação ofensiva se dirigir a funcionário público na sua acepção mais ampla da palavra, contudo, com relação à sua vida privada. Exemplo, falar que um vereador bebeu demais e cantou às mulheres de uma festa com o intuito único e exclusivamente de difamá-lo. Aqui a gente também tem a diferenciação entre calúnia e difamação. Então, a difamação é genérica e a calúnia é, de fato, tido como crime. Enquanto a difamação é difamação tudo que não for relacionado a algum crime que você quer desonrar a outra pessoa diante da sua honra e afetá-la para que ele tenha algum tipo de prejuízo com isso. Então, aqui eu tenho aqui um quadradinho que é muito importante. Então, prestem bastante atenção, principalmente para saber diferenciar um do outro, porque não costuma cair em prova, costuma despencar em prova. Então, é muito importante aí você conhecer essas diferenças de um para o outro. Fato imputado deve ser definido como crime, isso na calúnia. A imputação deve ser falsa, é punível contra os mortos, admite em regra a exceção da verdade e possui subtipo. Já a difamação, o fato imputado deve ser desonroso, mas nunca definido como crime. Não é necessário que a imputação seja falsa, não é possível contra os mortos e não admite em regra a exceção da verdade e não possui subtipo. Isso são as principais diferenças de um para o outro.
Tranquilo aqui até difamação, pessoal? Alguma dúvida sobre difamação? Posso fazer pergunta de difamação na prova? Vocês vão saber responder para mim? Tudo depende, mais ou menos, viu, Dudu? Vai depender do que você escrever também, né? Vamos lá, demais alunos, tranquilo? Posso prosseguir? Beleza, o pessoal respondendo aqui no WhatsApp, sim, tranquilo, vou seguir. E o último crime dos crimes contra a honra, o crime de injúria. Crime de injúria. Então, enquanto os outros, o calúnia, eu tenho relação com um crime, ou difamação, eu tento desonrar a pessoa, mas sem falar de um crime, a injúria, por sua vez, é a ofensa à dignidade, ao decoro de outrem, é o desrespeito ou desprezo, um juízo depreciativo capaz de ofender a vítima. Essas são as principais diferenças. Então, na injúria, é qualquer xingamento dito diretamente à pessoa. A verdade da acusação não muda nada. E, no caso, resolvam processá-lo, você pode pegar de 1 a 6 meses ou ter que pagar até uma multa por conta da injúria. Então, enquanto eu imputo um crime e o outro eu imputo algo que seja desonroso, a injúria eu profiro algum tipo de xingamento direto para aquela pessoa e isso gera um desrespeito ou um desprezo. Essas são as diferenças. Então vamos lá para as diferenças de um para os outros. Calúnia. Se você acusar a faxineira de ter sumido com o seu dinheiro, por exemplo, ou seja, é um crime e sem ter provas estará sendo calunioso e pode passar de 6 meses a 2 anos a sua pena aí num caso como esse, além de pagar uma multa. Do trio aí, dos 3 itens, é o único em que se você tiver provas, aí não é condenado. Na difamação, por exemplo, você contou no almoço que determinada pessoa, por exemplo, trai o marido com todo mundo. Isso é uma difamação. Aí a detenção é de 3 meses a 1 ano e multa. E um detalhe importante disso é como o crime é ofensa à reputação, você estar cometendo difamação, mesmo que prove que as puladas de cerca da mulher do cara. Então, enquanto se você comprovar que o crime existiu, você está inocentado, a difamação, mesmo que a mulher pule a cerca lá, ou o homem pula a cerca, no exemplo que eu trouxe, você responde mesmo assim, porque o intuito não era o pular cerca, o intuito era difamar aquela pessoa, atribuir algo desonroso, desrespeitoso, com desprezo àquela pessoa. E a injúria é qualquer xingamento dito diretamente à pessoa. Então, a diferença de um para o outro, e é muito gostoso perguntar isso na prova, que geralmente o pessoal faz uma salada, mas eu tenho certeza que vocês não vão fazer essa salada, a diferença de um para o outro. Então, só repetindo, calúnia eu atribuo um crime que não existiu, a difamação eu atribuo algo desonroso àquela pessoa com o intuito de afetar a sua honra, e a injúria é um xingamento. Quando eu xingo com o intuito de fato de desprezar e desrespeitar aquela pessoa. A objetividade jurídica e a incolumidade moral, a honra subjetiva da vítima. Ofende-se, então, o sentimento que cada um tem de seus atributos físicos, morais, mentais. E na injúria real,
que a gente vai tratar um pouquinho mais no final, ele tem uma situação um pouquinho mais diferente na injúria real. A injúria, então, difere totalmente dos outros crimes contra a honra, porque é o único deles em que o agente não atribui um fato determinado ao ofendido. Na injúria, o agente não faz uma narrativa, mas atribui uma qualidade negativa. Então, ao contrário de eu trazer aquela pessoa algo que ela fez ou deixou de fazer e deveria ter feito, nesse daqui em específico, eu atribuo a ela uma qualidade negativa. Então, consiste, portanto, em um xingamento, no uso de expressões desairosas ou incestuosas para referir-se a alguém. A característica negativa atribuída a alguém para configurar a injúria deve ser ofensiva à sua dignidade ou seu decoro. A ofensa à dignidade é aquela que se refere aos atributos morais da vítima. Configura-se na dizer que alguém é safado, ladrão, velhaco, vagabundo, golpista, corrupto, estelionatário, pedófilo. Muito comum também injúria contra mulheres, com a utilização de palavras como piranha, vagabunda, prostituta, entre outras similares. Então, na maioria dos casos, por exemplo, se eu xingar alguém de ladrão, eu posso ter atribuído a mim 2 artigos, tanto a injúria como também a calúnia. Se a pessoa não for uma ladra, por exemplo, uma pessoa, um ladrão de fato. Então, eu vou poder ter a condição dos 2, porque o sentido aqui é a preservação da honra. Então, xingar alguém, atribuir algo a alguém de forma explícita, vai ser configurado aí o crime de injúria. A ofensa ao decoro, por sua vez, diz respeito a expressões que afetam os atributos físicos ou intelectuais de alguém. Tipificam taxar alguém de burro, idiota, ignorante, acelerado, monstro, baleia, porco, bruxa, enfim. Sabe aqueles xingamentos que a gente aprende na escola e as crianças, que geralmente as crianças não têm filtro e xingam os coleguinhas um do outro, seu porco, aí seu baleia, que hoje em dia muitas vezes é chamado de bullying, que na nossa época aí, o pessoal que é um pouquinho mais velho, isso se resolvia na própria escola, na maioria das vezes, lógico que tinha casos mais graves, mas às vezes alguns xingamentos desse inventavam um apelido para você, você automaticamente revidava com outro apelido xingando de volta. Isso nada mais é do que injúria. Então, é injuriar alguém. Então, eu tenho certeza aqui que todos nós já praticamos em algum momento alguma situação aqui de injúria. Sujeito ativo do crime de injúria, um crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Sujeito passivo também, qualquer pessoa. Exceção aqueles que não têm consciência da dignidade ou decoro, e assim não sentem afetada. Então, se a pessoa não tem o discernimento do que é aquele xingamento, aí a gente não está diante do crime de injúria. Por exemplo, crianças que brigam entre si e se xingam dessa forma, eles não têm o conhecimento necessário para discernir sobre esses determinados xingamentos, então aí a gente não tem a configuração do crime. O tipo objetivo é ofender essa honra subjetiva, atingindo atributos morais, como a dignidade, e atributos físicos, intelectuais ou sociais, o chamado decoro. Então, xingar de ladrão, estelionatário, estúpido, são alguns dos exemplos aí que você pode ter configurado dentro da ofensa à honra subjetiva. Então, ofender alguém, e o intuito é, de fato, ofender essa determinada pessoa, aí eu estou diante do tipo objetivo desse artigo de injúria. Então, um exemplo, xingar professor de incompetente, colega de corno, a vizinha de piranha, são todos xingamentos onde eu não estou atribuindo a ele crime e nem atribuindo algo que vai configurar na difamação em si. Eu estou praticando a injúria. É que muitas vezes, determinados casos,
já configura os três de uma vez só. Então, por exemplo, xingar de ladrão, você é ladrão, você é um vagabundo, sem vergonha. Então, perceba que eu configuro tanto o crime de calúnia como o crime de injúria. Por isso que os crimes da honra, existe muita discussão sobre isso. Porque, em tese, todo dia a gente acaba sofrendo aí algum tipo de injúria, seja no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, onde às vezes no trânsito uma pessoa te xinga, alguma coisa nesse sentido. Se a gente for levar tudo ao pé da letra, automaticamente estaríamos todo dia lá na delegacia fazendo boletim de ocorrências contra todo mundo. Então, esses xingamentos em si, eles não são... acabam passando impune quando a gente está no nosso dia a dia. Mas, se você se sentir ofendido com esses xingamentos, você é sujeito a passivo nesse crime aqui de injúria e pode atribuir a essa outra pessoa esse crime. O que fica muito claro nesses crimes contra a honra é a necessidade da prova. Porque é o seguinte, falar por falar, todo mundo fala. A dificuldade é comprovar o xingamento. E por ser crimes de tão baixo potencial, de tão baixa pena, acabam muitas vezes passando batido na nossa vida. E inclusive dentro do próprio processo criminal, onde essa maioria desses crimes são chamados para terem ações do próprio Ministério Público de suspensão desses processos, onde a própria pessoa pode se desculpar, se retratar com aquela pessoa que se sentiu ofendida e acabar por ali mesmo o processo. Porque senão teríamos um emaranhado de processos, todos relacionados a isso, porque se tornou até natural esses xingamentos acontecerem no nosso dia a dia, infelizmente. Além de ser muito mal educado, muito desrespeitoso, pessoas que xingam todo mundo o tempo todo, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? Alguém tentou falar aí. Vamos lá, então, sossegado, seguindo. Meios. Como que você pode ter aí o crime de injúria? Pode ser por escritos, desenhos, gestos, meios simbólicos, comportamentos, exemplo, atirar bebida no rosto de alguém, despejar lixo na porta de outra, pendurar chifres na porta, com o intuito de falar que aquela pessoa é corna, urinar aos pés de outras pessoas, ou até mesmo por omissão, exemplo, não apertar a mão de quem se estende a cumprimento e virar de costas. Tudo isso são situações passíveis do crime de injúria. Então, perceba que algumas situações são tão pequenas que, se você der andamento nisso, você vai acabar só perdendo tempo e abrindo processos criminais sem ter uma situação real de que seja mais grave de fato. Então, as classificações doutrinárias de injúria podem ser imediata, proferida pelo agente, ou imediata, uso de outra pessoa. Oblíqua, injuriar quem o ofendido ama, exemplo, seu pai é ladrão, ou indireta, ofensa a alguém e terceiro, exemplo, chamar mulher casada de piranha de vários homens, ou equívoca, por expressão ambígua, exemplo, dizer que o maior ladrão da cidade tem uma loja no bairro tal. Então, o que eu estou fazendo? Mesmo que eu não estou dizendo quem é a pessoa, todo mundo vai saber de quem que eu estou falando, porque só existe uma loja com aquele nome naquele determinado local. Então, é isso que a injúria vem demonstrar e aplicar no caso concreto. Tipo subjetivo, o crime é doloso, então deve ter o ânimo de difamar alguém, de injuriar, é o mesmo ânimo do anterior, um ânimo infamante ou injuriante.
não existe o delito quando há ânimos jocandi, narrandi, consulende, defendente, etc. Quando o ânimo não for de injuriar de fato a pessoa, de atribuir algo desonroso a ela, se for um ânimos de jocoso, de diversão, um ânimos de narrar algum fato, às vezes a pessoa vai narrar algum fato e fala, aquele filho é da mãe daquele sujeito. Isso não é o intuito de difamar alguém, isso é o intuito de narrar um fato com atributos ou alguma coisa nesse sentido. Então, perceba que é necessário ter esse ânimo de injuriar alguém. Consumação e tentativa. Consume-se quando a vítima toma conhecimento do insulto, independente de sentir-se ofendido, bastando que a ofensa seja apta a ofender. Então, exemplo, não é crime chamar de bobo. A tentativa é de difícil caracterização, pois se for por escrito e a vítima não a conhecer, não há crime. Se conhecer, o delito se consuma. Então, na consumação, é quando a vítima toma conhecimento desse insulto, independente dela se sentir ofendida ou não. Ao contrário do outro, que eu preciso ter esse ânimo de fato de se sentir ofendido, de se sentir desonrado, na injúria não é necessário esse sentimento. Não é necessário porque o próprio artigo já possibilita que o xingamento já aconteça. Quando o xingamento acontece, mesmo que você não se sinta ofendido com isso, o xingamento, de acordo com como ele for proferido, onde foi e de que forma foi, pode atingir outras pessoas que estão em volta e, por conta disso, garantir essa condição de configuração do artigo. Então, se a pessoa que está recebendo o xingamento perceber que o xingamento for para ela, já configura o crime de injúria. Agora, se o crime for decorrente de uma provocação e for uma retorção, aí há possibilidades do perdão judicial. Por exemplo, provocação do ofendido. Ato reprovável da vítima da injúria, que antes dela provocou a agente. Exemplo, provocação por ato ilícito, lesão corporal, dano, etc., por ato imoral, ou gracejo, sujeito assobia para a esposa do agente e esse xinga o agente de volta. Então, se houve uma provocação anterior desse ofendido, aí eu não tenho a configuração do crime de injúria. E retorção é injúria em resposta à injúria. Quem é injuriado pode ser isentado de pena desde que profira injúria logo após ser ofendido. Uma em seguida a outra. Quem primeiro ofendeu será punido, pois em direito penal não há compensação de culpas. Então o sujeito te xinga, você xinga de volta, na mesma proporção. Se você xinga de volta, quem pratica o crime é quem xingou primeiro e não você. Porque você só xingou por conta de uma resposta a uma injúria anteriormente praticada. Então, perceba que a retorção, ela faz esse contraponto do que você sofreu, mas desde que seja na mesma proporção. Imagina, então, o sujeito me chama de idiota e eu falo que ele é um filho da P e começo vários outros xingamentos. Então, perceba que o meu xingamento decorreu do xingamento dele, só que é desproporcional ao xingamento. Então, se ele for compatível e proporcional, eu estou diante do princípio da retorção, aí eu vou ter o perdão judicial, eu não vou responder por esse crime. Injúria real, artigo 140, parágrafo 2º, a violência ou vias de fato para a prática do crime. O meio empregado é aviltante, visa humilhar a vítima e não ferir, senão seria lesão corporal. Exemplo, bofetada para humilhar, puxar cabelo e jogar a vítima no chão, chutar-lhe as nádegas, etc. E vias de fato restam absorvidas. Então, na injúria real, é como se eu quisesse atingir a honra daquela pessoa e eu pratico por meio de alguma violência. Então, eu quero que todo mundo saiba que a minha ex-esposa, minha ex-namorada é uma vagabunda. Então, eu vou lá na frente do bar onde ela está sozinha, levanto a voz,
dou um tapa na cara dela, não força nada, simples ato de dar o tapa na cara, para quê? Não o intuito de feri-la, mas o intuito de afetar a sua honra perante os demais. Então perceba que aí eu não estou diante da lesão corporal, porque minha vontade não é lesionar aquela pessoa, é fazer com que ela passe vergonha na frente dos outros, para que ela se sinta afetada em sua honra na frente dos demais. Então aí eu não vou ter essa lesão corporal configurada. E a injúria por preconceito, do parágrafo 3º, são ofensas proferidas em face de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Exemplo, cearense cabeça chata, crente papa hóstia, às vezes falam católico, já ouvi também, católico limpa a batina, enfim, eu proferir algum tipo de xingamento por conta de um preconceito, ou seja, de um conceito anterior que eu já tenho, aí eu estou diante do 140, parágrafo 3º. É injúria por preconceito. Isso pode ser com raça, com cor, etnia, religião, origem, condição da pessoa ser idosa ou portadora de deficiência, e eu profiro xingamentos por conta disso. Então, vamos supor o seguinte, tem alguns comediantes ultimamente que estão caminhando para um humor mais negro, um humor com piadas com raça, com cor, religião, portador de deficiência. O intuito dele é injuriar alguém? É evidente que não. O intuito dele é o quê? O intuito jocoso, o intuito de fazer rir as pessoas que acham graça nesse tipo de piada. Ele, ao proferir isso, não estaria praticando o crime de injúria. Ele só estaria praticando o crime de injúria se o intuito dele fosse, de fato, atingir alguém naquela condição. Por isso é importante eu saber as condições do crime. Então, antes de aplicar qualquer situação para determinadas pessoas, eu preciso entender como o crime aconteceu, de que forma aconteceu e como isso foi sendo aplicado durante o ato praticado, tá? E o crime de racismo, existe uma lei própria, a lei de racismo, lei 7.716 de 89, que consiste em adotar condutas racistas, como, por exemplo, obrigar a empregada negra a usar escadas para chegar até o apartamento e não o elevador, não atender nordestinos em restaurantes de bairro nobre, enfim, o que estiver relacionado a crimes em decorrência de sua condição de raça, cor, etnia, aí eu estou diante do crime de racismo. E a exceção da verdade, na calúnia é cabível como regra, na difamação cabível quando contra funcionário público em razão da função, injúria não admite em nenhuma hipótese exceção da verdade. Então, nos casos de injúria, estão sempre configurados os crimes quando você xinga alguém ou alguma coisa nesse sentido. Disposições comuns a todos os crimes contra a honra, do 141 ao 145, que é a continuidade do Código Penal. Então, todos os crimes contra a honra, eu vou ter causas especiais de aumento de pena, que vão ser aumentos de até 1/3 na pena, se acontecer, por exemplo, ofensa ao presidente da República ou chefe do governo estrangeiro. Se a ofensa tiver motivação política, é crime contra a segurança nacional, desde que a ofensa atinja a segurança interna ou externa do país. Chefe de governo estrangeiro é qualquer pessoa que exerça cargos de autodireção governamental, que seja de país que não é o Brasil. Então, nesses casos, eu tenho um aumento de pena de 1/3.
O inciso 2, por sua vez, contra funcionário público em razão de suas funções, tutela-se, então, aí a dignidade da função pública, não há aumento se a ofensa não tiver nexo com a função exercida por esse funcionário público. Então, contra o funcionário público em razão dessa sua função, eu também tenho aumento de 1/3. Se for na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, em face de maiores danos causados à vítima, mas o ofensor deve saber da presença de várias pessoas. Então, se for na presença de muitas pessoas que estão ali em volta, ou que facilite essa divulgação dessa calúnia, dessa difamação, dessa injúria, aí eu também tenho esse aumento de pena de 1/3 em decorrência do enquadramento que a gente vai ter aqui no inciso 3º. A Fernanda, só justificando a ausência da Fernanda e do Jonathan, decorrência de um problema de saúde aqui, mas melhoras pro Jonathan, viu, Fernanda? Fique à vontade, não tem problema. Depois, se você quiser assistir a aula, ficará disponível lá no AVA de vocês, na matéria, tá? Fiquem à vontade, tá bom, Fernanda? E melhoras pro Jonathan. Para mim, eu acho que o Jonathan teve uma desculpa para não passar pela situação de ter que dividir o microfone com a Fernanda, pelo jeito, viu? Que nem aconteceu na semana passada. Inciso 4, quanto à pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto nos casos de injúria, incluída aí pelo Estatuto do Idoso. Então, não se aplica a injúria, pois nesse caso aplica-se aí o artigo 140, parágrafo 3º, que é específico no caso de idoso. Então, quando os atos de injúria, difamação e calúnia acontecerem contra idoso, ou eu vou ter aplicação especial do artigo 140, ou eu vou ter aplicação especial do próprio artigo aqui de aumento de até 1/3 da pena. Parágrafo único. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, na paga, o dinheiro já foi entregue. Na promessa, um acordo de entrega futura de recompensa, aí a pena é em dobro. Então, se o crime é cometido mediante algum tipo de promessa a essa pessoa, ou alguém que está fazendo isso, ou eu te pago para você difamar, para você caluniar alguém, aí eu tenho a pena em dobro na aplicação. E eu vou ter a exclusão do crime, do artigo 142, que vai aplica-se a difamação e a injúria, não constitui injúria ou difamação punível. 1. A ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Então, no calor da emoção lá de um processo, você na discussão acaba proferindo algum tipo de ofensa ao juízo, isso não constitui nem injúria nem difamação. Se for uma opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, então se você faz uma crítica ao que você está lendo, ao que você está ouvindo, algum trabalho científico, desde que seja o intuito, de fato, de não gerar um dano à honra da pessoa que fez aquele livro, ou aquela condição artística, ou aquele cientista, aí eu também não tenho a constituição desses crimes. E o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Então, eu discordar de algum ato praticado pelo funcionário público na sua atividade ou alguma coisa nesse sentido, o conceito desfavorável, que eu pratico algum ato que seja difamação ou injúria, aí eu não tenho aplicação da punibilidade também. Agora, nos casos tanto do inciso 1 e 3, que é a ofensa irrogada em juízo, ou do conceito desfavorável do funcionário público, responde pela injúria ou pela difamação quem dá publicidade a isso. Então, se for algo isolado, dentro daquele ato praticado, não tem aplicabilidade. Agora, se alguém filmou e publica isso, solta em rede social, aí essa pessoa que soltou,
é que vai fazer a aplicação da pena e tudo mais. Inciso 1, imunidade judiciária, busca assegurar a parte liberdade na defesa judicial de seus interesses, ou seja, desvendar a verdade dos fatos e propiciar julgamentos justos, evitando-se que a inicial ou defesa sejam inibidas pelo temor de represálias penais. Então, na hora de fazer uma determinada peça aí, nós que seremos advogados, vocês que serão advogados daqui a alguns anos, se você para produzir uma peça melhor ou algo nesse sentido, e você proferir algum ato que pode ser configurado como injúria ou difamação, a gente está diante aí da imunidade judiciária, que vai ter imunidade e não vai ter aplicabilidade do ato. E deve a ofensa ter nexo com a causa em juízo, pode ser escrito ou verbal, não exclui o crime, a ofensa ao juiz ou promotor, e o advogado tem a imunidade aí já atribuída no próprio Estatuto da Ética e no Estatuto da OAB, sobre essa condição da imunidade judiciária, desde que seja para o advogado, no exercício de sua função, interpretação à própria lei, mas não exclui, por exemplo, linguagem excessiva e desnecessária ou fora dos limites da causa durante um julgamento, por exemplo. E o inciso 2, opinião desfavorável da crítica, criador de uma obra literária, artística ou científica, cria um risco profissional da boa e má aceitação. Então, dizer que um livro é para burros, dizer alguma coisa nesse sentido, não é fato para ser aplicado a punibilidade aí. E o inciso 3, como a gente trouxe, o conceito desfavorável emitido por funcionário público, exemplo, opinião em sindicâncias, apurações, etc. Opinião sobre personalidade de requerente de porte de arma, relatório final no inquérito policial, onde o funcionário público é investigado. Tudo isso são conceitos desfavoráveis que eu vou aplicar pelo funcionário público, né? O próprio funcionário público emitir algum documento que tenha essas condicionantes, que tenham esse tipo de fala, ele não tem aplicabilidade da lei penal a ele. E não há hipótese do inciso 1 e 3º, a exclusão dos crimes não cabe a quem dá publicidade. Então, se você der a publicidade, você vai responder pelo crime. E as imunidades parlamentares, como a gente já viu, também estão previstas lá na própria Constituição Federal, que garante a esses membros do Poder Legislativo essa imunidade de fala e tudo mais. E a gente tem a situação de retratação do crime, significa desdizer o que foi dito, retirar o que disse, reconsiderar o que foi afirmado anteriormente. Então, existe a possibilidade? Existe, e só cabe para calúnia e difamação e quando a ação penal for privada. Então, deve ocorrer antes da publicação da sentença. Se antes da publicação da sentença eu me retificar, retirar o que eu disse, ou fazer alguma coisa nesse sentido, eu vou ter a retratação do crime e vou ter as benéficias da lei. Precisa ser um ato unilateral, independe da aceitação do ofendido, a retratação deve ser completa, cabal e proporcional à própria ofensa. Por exemplo, se eu xinguei alguém em rede nacional, a retratação deve ser também feita em rede nacional, com igualdades de proporção. Incomunicável é uma circunstância subjetiva, incomunicável, ou seja, a retratação de um dos autores não se estende aos demais. Então, se tem várias pessoas que difamaram e querem se retratar só uma delas, ela se retrata, ela tem as condições da lei. Os outros não se aplicam a todos. Efeito causa de extinção da punibilidade, lá no artigo 107. Se caso tiver extinção da punibilidade, aí eu não tenho a configuração do próprio artigo. Então, a retratação tem exatamente esses requisitos. Que se trate de crime de calúnia e difamação, que o crime e apuração seja de ação privada, que a retratação ocorra antes da sentença de primeira instância e que seja uma retratação cabal sobre os fatos realmente ditos e proferidos que culminaram no enquadramento desses artigos. Tranquilo até aqui, pessoal?
Tudo de boa? Tá acabando. Podem perguntar tanto pelo microfone como aqui pelo próprio WhatsApp. Pedido de explicações, o artigo 144 também tem condições de pedido de explicação. Então, é a medida preparatória e facultativa para quem se julga ofendido de ir a juízo a pedir esclarecimentos. Dizer que o maior ladrão da prefeitura, por exemplo, culpa o maior ladrão da cidade, culpa o maior cargo de direção na prefeitura. Então, eu pego essa pessoa, entro na justiça e peço pedido de explicações formais. Então, ele vai apresentar formalmente por que ele acha isso e como ele acha isso. Então, só cabe em ação penal privada ou pública. O prazo não há, contudo, há decadência do direito de queixa, representação em 6 meses, e procedimento, não há procedimento próprio. Foi adotado das notificações e interpelações. No pedido de explicações, o juiz não analisa o mérito da causa, só vai analisar o pedido mesmo de explicações. Então, o artigo 144 diz: se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação, injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou a critério do juiz, não a dá satisfatórias, responde aí pela ofensa. Então, antes de você aplicar a ofensa em si, você pede explicações e fica livre para a pessoa apresentar. Ação penal, em regra, vai ser privada, com prazo decadencial de 6 meses, ou seja, o prazo decai, passou 6 meses, você não tem mais nem a possibilidade de entrar com nada, contado do conhecimento da vítima do autor do crime. Há exceções quando a ação penal pública condicionada à requisição, a hipótese, por exemplo, do presidente da República, o chefe do governo estrangeiro, e a ação penal pública condicionada à representação, na hipótese de um crime cometido contra funcionário público. O resto, em regra, é ação penal privada, porque trata-se de direito específico da própria pessoa. E isso é o crime de difamação, injúria e calúnia. Pessoal, alguma dúvida? E só para concluir aqui, as hipóteses de injúria real, se ocorre apenas vias de fato, essas ficam absorvidas pelo crime de injúria. Se ocorre lesão corporal leve, deverá haver representação da vítima. E se ocorrer lesão corporal grave, a ação penal é pública e incondicionada para o crime de lesão corporal, porque extrapolou aí o crime de injúria. Tranquilo até aqui, pessoal? Entender os crimes contra a honra? Alguma dúvida sobre eles? Tranquilo, então, pessoal? Alguma dúvida sobre os crimes contra a honra, tanto injúria, calúnia, difamação, injúria real? Tudo tranquilo? Beleza, então. Só lembrando vocês que as provas serão pelo AVA, agora já dentro do próprio mês de abril. Então, a faculdade vai soltar as normativas, possivelmente não na semana que vem, na outra. A gente tem ainda, acho que, mais uma matéria para passar para vocês. Eu vou preparar também um resumo da prova para vocês, sobre o que vai cair na prova. E vocês fiquem à vontade, eu vou estar aqui disponível para vocês, tanto pelo WhatsApp, como aqui pela própria plataforma durante as aulas, pelo próprio e-mail. Vocês têm diversas formas de comunicar comigo, com alguma dúvida que tiver sobre a matéria, tá bom? Então, encerro por aqui, agradeço, só registrando novamente as presenças aqui da Aline, do Alisson, da Bruna, do Eduardo, do Lucas, da Nicole, da Tainara e do Antônio Tranquilin. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus,
fiquem em paz, essa pandemia logo vai passar e a gente voltará a ter as aulas presenciais, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, até semana que vem e tchau, tchau. E Dudu também, Eduardo eu falei o nome, né? Valeu, Dudu, um abraço.